Olá, gente, saúde e paz para o mundo inteiro e para todos vocês aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vinda. O vídeo que eu trago hoje, né, é sobre samambaia, né? Como cultivar samambaias no inverno. Então, tem algumas espécies, né? Trago aqui algumas espécies para mostrar como é que eu cultivo nesse período de inverno, né? Senta, meu amor. Como vocês sabem, né, as samambaias, elas não são muito de se adaptar ao frio, né? Elas não gostam muito do frio dessa época de inverno. Não sou muito chegada a frio, né? Mas aqui onde moro, o frio daqui não é um frio tão intenso, um frio que elas não suportem. Pelo contrário, é um frio que elas gostam. Tanto que elas mudam de cor. Esse verde aqui não é aquele verde escuro, fica um verde claro, como se fosse um verde limão. As folhinhas novas e depois as folhas mais velhas vão ficando mais escuras. Eu trago aqui algumas espécies, que eu vou falar agora de algumas espécies que eu tenho, mas eu não vou mostrar todas as minhas espécies, né? Trago aqui só algumas, né? Essa daqui é a americana. Esse daqui é a samambaia, aquelas que vem cheinha, que a gente compra na floricultura, bem verdinha e tal, né? Só que ela chegou a época do verão e ela praticamente queimou toda, né? Ao chegar no outono. Então, gente, como cultivar, né? A samambaia no inverno, né? Então, essa daqui que é a americana, como eu ia falando, essas folhas aqui já estão velhas. E todas essas aqui são folhas novas, né? Então, como fazer para elas ficar assim, bem bonita nesse período de inverno, né? Então, fica até o finalzinho do vídeo, que aí vocês vão entender como é que eu cultivo para que minha samambaia fique assim, muito bonita nesse período de frio, né? Essas dicas, né, que eu vou dar agora, né, falar sobre como eu faço para que elas permaneçam assim durante o inverno, foi dicas que uma amiga minha passou para mim. Ela era muito, gostava muito de samambaia. Vamos dizer assim que ela era uma expert em samambaia, viu? Porque ela tinha a samambaia mais linda do mundo. E ela que passou para mim várias variedades de samambaia, porque ela colecionava samambaia. Era diva, nossa saudosa diva, né? Bom, e essa daqui é outra espécie. Essa daqui é a espécie da samambaia de metro. Ela tá novinha ainda, é muda pequena, ó. Porque aqui, agora que tem outra mudinha aqui, ó, que tá surgindo, né? Aqui também eu plantei essa mudinha aqui e ela já tá dando várias mudinhas aqui, né? Então, como fazer para que elas comecem a dar essas mudas assim, bem bonita, né? E também como saber que a samambaia tá se desenvolvendo bem. Não só pelas folhagens, né? Mas tem umas dicasinhas, né? Por exemplo, quando tá surgindo mudas novas, isso significa que ela tá se desenvolvendo muito bem. E também quando ela começa a dar as raízes aéreas, né? Quando você vê que vai saindo do vaso aquelas raízes aéreas, então isso significa que a planta está se desenvolvendo muito bem, né? Essa daqui, ó, por baixo das folhagens, tá sempre nessas raízes aéreas, ó, que estão assim verdinha. Então isso significa que ela está se desenvolvendo muito bem, né? E agora vamos para essa aqui, né? Olive já tirou algumas folhinhas aqui, ó. Tirou umas folhas secas e saiu tirando as verdes também, não foi, Olive? Mas essa daqui, ela precisou de poda. Eu não fiz a poda dela porque começou o inverno e não deu tempo de fazer a poda dela. Por isso, ela ainda não se desenvolveu muito bem, né? Olha só quantos toquinhos tem aqui, mas
O que é importante é justamente isso. Vou falar agora, né, o que eu disse para vocês que no finalzinho eu ia dar a dica, né, de como cultivar elas para que elas no inverno fiquem muito bonitas, né? Então, veja só. Essa daqui é a chamada rabo de peixe, ó. Ela abre essas, né, aqui a folíola dela, abre sempre essas pontinhas aqui no final do folíolo, como se fosse um rabo de peixe, ó. Todo folíolo vem essas marcações assim, ó, no folíolo dela, né? Então, essa daqui é a rabo de peixe. Olha que folhas maravilhosas que estão, ó. Folhas estão bem viçosas, ó, e grande, né? Não arranca mais folha não, viu, Oliver? Por favor, viu? Então, aí essa daqui não deu tempo eu cuidar dela antes, né? Mas vou explicar para vocês. Aqui também, ó, tem uma outra também que é de metro. Essa daqui também é a de metro, olha. Deixa eu mostrar aqui essas folhas, que já falo para vocês. Olha só, raízes aéreas aqui, olha o tamanho dessa raiz aérea, olha. Dá o que? Quase meio metro. E olha as folhas aqui e as raízes aéreas, ó. Tem bastante raiz aérea aqui, acompanhando as folhas. Vem mais raizinha aérea aqui. Meu amor, não puxa não, viu? E tem mais aqui, ó, bastante raiz aérea acompanhando as folhas. Ela tem algumas folhas mais velhas, ó, que foi quando começou a cair as folhinhas, né, na mudança de clima. Então, ela vai caindo, essas folhas ficou bem ratadinha logo quando eu plantei. Mas olha só, ela vai dando as folhas e vai caindo. Então, essa daqui é a folha, é a samambaia de metro. Ela fica com mais de 1 metro de folha quando ela está no lugar adequado, que chega à fase adulta, né? Que essa daqui ainda não está na fase adulta, ela tá começando a se desenvolver agora, né? Bom, mas vamos falar, né, agora do que eu falei antes, que eu ia dar as dicas, né? Eu falar dessas dicasinhas que foi a minha amiga que passou pra mim. Olha só, essa rabo de peixe aqui, ó. Olha, essa é uma avesso. Tá certo, meu amor. Essa daqui, ó, ela tem uns pelinhos nos folíolos dela, entendeu? Vamos para a dica? Sei que vocês estão curiosos para saber qual é a dica, né? Primeira dica é deixar ela, quando entrar o outono, né, próximo do outono, fazer uma poda, retirar todas essas folhas secas que tem. Essa daqui não deu tempo de fazer isso, por isso ela tá demorando a desenvolver. Então, tem que retirar todas as folhas secas, todas as folhas que estão feias, que estão, assim, peladas, né, sem os folíolos. A gente retira toda, deixa só algumas folhas para fazer a fotossíntese. As que tiver melhorzinha, mas as que tiver bem feia, vai retirando todas. E no que a gente vai retirando ela, fazendo essa poda. Depois de fazer toda a poda, então faz um substrato com a misturinha de casca de ovos, uma colherzinha de esterco de boi bem curado e uma areinha grossa e terra vegetal. Então, faz essa misturinha. Se tiver o pó de coco também, já retirado o tanino, que se você comprar o pó de coco, você pode botar para ferver várias vezes, bota para ferver e lavar bem lavadinho várias vezes e depois bota para secar. Então, assim, tirou o tanino, né? E aí, você pode misturar, fazer essa misturinha e colocar umas colherzinhas no substrato dela. Foca um pouquinho o substrato, coloca e aí vai regando normalmente, né? Quando chegar o inverno, né, a gente deixa na chuva, deixa tomar chuva em lugar de claridade, onde tenha bastante claridade. Porque como é no inverno, quase não tem sol, tem muita chuva e fica sempre nublado, então pode ter que ficar em lugar com bastante claridade. Porque é na claridade
e com a chuva, né, que tem bastante nitrogênio, vai ajudar ela a desenvolver. Outra coisa interessante também que você pode colocar no substrato também é bombril. Bombril que ainda não foi usado, você pode tirar uns pedacinhos e misturar também com o substrato, que também vai ajudar. Como ela vai estar recebendo chuva durante todo o tempo, isso também vai ajudar ela a desenvolver. Então, essas são as dicas. A primeira dica, fazer a poda e melhorar o substrato dela. São essas dicas. E segunda dica, deixar elas na chuva no lugar de claridade, de bastante claridade. Então, essas são as dicas para as samambaias se desenvolverem muito bem. E no inverno, é tempo também de fazer muda. Se você quiser fazer muda, é esse tempo. Prepara o substrato bem direitinho. O substrato não pode ser um substrato que acumule água, tem que ser um substrato fofinho, um substrato que é bem drenável, né? Então, você tira uma mudinha assim, como essa aqui. Olha só, essa daqui é uma mudinha, ó. Então, você retira uma mudinha dessa e planta em um vasinho que ela vai desenvolver muito bem. A época do inverno é a melhor época para se fazer muda de samambaia, pelo menos aqui, que é um lugar quente, né? Faz frio, mas o frio não é tão insuportável, né? O frio é suportável e dá para fazer as mudas tranquilo. Então, é essa época que a gente tem que aproveitar para fazer as mudas dessas meninas, né? Essas samambaias lindas, né? Então, tô gravando aqui à noite na minha cozinha, aqui na mesa da cozinha. E com o meu neto Oliver, que tá aqui me ajudando a podar as pontinhas das minhas folhinhas, né? E vovó já pediu para não arrancar, não é? Então, gente, como saber que ela tá desenvolvendo muito bem? Eu já falei sobre as raízes aéreas e também os báculos, né? Que os báculos. Os báculos são isso aqui, ó, as folhinhas dela que vem. Você vê que está branquinho de báculo. Os báculos, né, que são, né, as folhinhas que vêm assim, ó, quando vê que tem bastante báculos, né, tá sempre desenvolvendo. Então, você vai saber que sua samambaia está desenvolvendo muito bem, ó. Aqui tem um, aqui outro, aqui já vem outro e outro aqui, né? E tem outros mais. Então, tem que tomar cuidado para não quebrar esses báculos, porque se quebrar os báculos, fica a folha deformada, né? Então, a gente não pode estar mexendo muito para não quebrar os báculos, né? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Meu muito obrigada a todos vocês, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam das minhas samambaias. E também me diz aí como vocês cultivam a samambaia, se cultiva ao tempo, se cultiva em lugar de sombra, se cultiva elas em lugares fechados, como é que vocês cultivam, né? Então, nessa época de inverno, que o tempo é mais fechado, a samambaia deve ficar em lugar de bastante claridade, né? Essa é a dica que eu dou, né? É como eu estou cultivando aqui. Na chuva, porém em lugar claro, recebendo chuva e claridade. E só vou adubar elas agora na primavera. Quando chegar a primavera, então vou adubar elas. Adubo com o quê? Com casca de ovos e um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cinza, bem pouquinho, né? Um pouquinho de bombril, um pouquinho de esterco. A gente vai fazer essa misturinha. E faço essa misturinha e coloco no substrato, né? Mas também só vou fazer essa misturinha se elas estiver necessitando, né? Se elas estiver amarela ou tiver com os folhíolos querendo cair, né? Assim, caindo. Se eu ver que tá necessitando. Se tá bonita, eu não vou mexer, né? Aí, interessante também, mesmo no inverno, de vez em quando você olhar se o substrato está bem úmido.
Se não tiver bem úmido, você coloca dentro de um balde ou uma bacia com água e deixa algumas horas a samambaia dentro da água para ela se hidratar e hidratar o substrato todo por inteiro, né? Isso também vai ajudar bastante a samambaia. Então, essa é a última dica de hoje, da samambaia, né? Beijo no coração de todos vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, vocês compartilhem o vídeo, né, para pessoas que gostam de samambaia. Deixa aí nos comentários. E quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos novos que eu postar. E deixa o like, né? Curtir o vídeo vai nos ajudar muito a trazer novos conteúdos. Então, gente, ficam todos com Deus. Beijo no coração, que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.